hoje nós vamos mudar de assunto. Hoje é quarta-feira, para os católicos, quarta-feira santa. E é claro que nós trouxemos aqui para o nosso programa o padre Valdiano Araújo. Ele, na verdade, é administrador paroquial da Diaconia Territorial Santa Terezinha do Menino Jesus. E hoje ele veio ao nosso convite para conversar com a gente, justamente para a gente entender um pouco mais, não só sobre esta programação, né, da Igreja Católica, mas também a respeito da Semana Santa, mas a gente também tirar algumas dúvidas que a gente tem justamente sobre essa quarentena, que são os 40 dias, e também sobre a questão das datas, né? E ele trouxe um calendário, inclusive para falar sobre esse assunto, porque a cada ano a gente vê que é de uma forma diferente, né? Um mês ele age de uma forma diferente, mas ele vai conversar com a gente e vai falar sobre esse assunto nesta Semana Santa. Tudo bem, padre? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Vanusa? Obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui convosco. Prazer nosso. Muito bom. Vamos conversar com quem está em casa. Todo ano, as pessoas, elas falam sempre sobre o mês, trazem geralmente para a televisão as mesmas informações. E nesse ano, além da gente falar da programação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, a gente queria ter um entendimento melhor de como realmente acontece esses 40 dias da preparação, né? Sim. Para a Semana Santa, e também entender um pouco do calendário, porque a cada ano existe uma mudança, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, queridos, primeiramente vamos aprender como é que se calcula a Páscoa. Sim. Se você está em casa nos acompanhando, se você pegar o calendário, observar aqui o mês de março. Só pode mostrar para essa câmera. Isso. Aqui. Para a câmera do Ed. Ok. Isso. Então, se você olhar o mês de março, você procura o dia 21 de março. Tá? Dia 21 de março. Então, ao encontrar o dia 21 de março, você vai procurar qual é a lua cheia seguinte. Que dia vai pegar a lua cheia seguinte? Se você for olhar a lua cheia seguinte, ela vai pegar o dia 6 de abril, no caso amanhã, né? Ó, que no caso, ó, dia 6 de abril, começa a lua cheia, né? Então, e o domingo de Páscoa é justamente o domingo seguinte, tá? Então você pega o dia 21 de março, que é chamado de equinócio de primavera, né? No hemisfério norte, né? Então você procura qual é o dia de lua cheia seguinte, né? Aí, a partir desse dia você vê qual é o domingo seguinte. Então, o domingo seguinte é o domingo de Páscoa. Então, é assim que é calculada a Páscoa cristã, tá? Assim que é calculada a Páscoa cristã, Por né? isso que as datas acabam sendo diferenciadas a cada ano. Exatamente. Né? Então, ela segue o calendário lunar, né? Os meses do ano, né, segue o calendário solar, não é verdade, né? Então, os dias fixos do mês, 1, 2, 3, 4, 5, segue o calendário solar, né? Já a Páscoa, né, é o calendário lunar, né, o calendário da lua, né? E se você for observar, há uma pequena diferença da data, do calendário judaico para o calendário cristão, né? Já o calendário da Páscoa judaica, né, que é chamado de 14 de Nissan, ela é calculada quando, né? Um dia antes de começar o período da lua cheia. Então, a lua cheia começa amanhã. Então, que dia é a Páscoa judaica? Hoje. Hoje é a Páscoa dos judeus, né? Que é o 14 de Nissan. Então, hoje é a Páscoa dos judeus, né? E para nós cristãos é justamente o próximo domingo, né? Já que a lua cheia, né, é símbolo de fertilidade, né? Jesus Cristo é a luz, né? Então também a lua cheia é chamada de plenilúnio, né? Ou seja, a lua está de forma plena, né? Jesus Cristo é a luz por excelência. Jesus é a luz total, né? Vamos falar agora, padre, do jejuar. Sim. Né? É como se tem a prática do jejum, porque existem pessoas que nesses 40 dias elas estão jejuando. E como a Igreja Católica ensina os fiéis na hora do jejum? Como é feita a prática do jejum? Como é feita a prática do jejum, né? Inclusive o próprio Código de Direito Canônico ensina como fazer o jejum corretamente, né? Sim. Então, existem várias maneiras, né? Uma das maneiras que a Igreja orienta é você fazer apenas uma das refeições, né?
fazer uma das refeições do dia, né? Ou você almoça e as demais você não se alimenta mais. Justamente, né? Existe também aquele jejum a pão e água, né? A pão e água. Como nós temos também aquele jejum que você pode passar o dia também só tomando água mesmo, tá? Se você, né? Seu corpo suportar, seu corpo suportar, né? Tem também temos também o outro jejum, né? Que é aquele meio que você renuncia mesmo totalmente, né? E também você sempre comer de forma moderada nas demais refeições, né? Então o próprio Código de Direito Canônico, né, já mostra as diversas maneiras de você fazer o jejum. Né? Porque vai depender também da qualidade de saúde de cada pessoa, né? E a respeito ainda do jejum, eles têm que ser mantido através da oração? Também? Então, na verdade, é o seguinte, né? São 3 dimensões da quaresma, né? Sim. São 3 dimensões que a igreja sempre orienta, né? Observe que 2 dimensões têm a ver com a dimensão interna e a terceira dimensão é a dimensão externa. Na dimensão interna nós temos a oração, né? Que é justamente a sua relação com Deus, né? Você está em oração, né? Nós temos o jejum, né? Que é justamente você renunciar ao que é lícito para poder renunciar ao que é ilícito. Já ensinava o Padre Pedro Baus, né, da Vila da Paz. O Padre Pedro Baus até ele dizia o seguinte, né? Renunciar ao que é lícito para renunciar ao que é ilícito. Ou seja, ele colocava até como exemplo, né, por exemplo, um bombom de chocolate. Ele dizia o seguinte, se você consegue renunciar um bombom, que é uma coisa lícita, você automaticamente vai ter forças para renunciar a coisas ilícitas. Você vai conseguir renunciar à pornografia, você vai renunciar às drogas, o álcool. Ou seja, você renunciando o que é lícito, você tem força para renunciar o que é ilícito, né? É a fortaleza do poder do Espírito Santo na vida da pessoa, exatamente, né? Aí também é o seguinte, né? Se você for olhar o pessoal que trabalha com coach, né? Com motivação, eles ensinam muito o seguinte, né? Que se você passar 21 dias praticando uma coisa, você acaba tendo aquela habilidade, né? 21 dias. Agora imagine a quaresma, que são 40 dias. 40 dias. Não é verdade, né? Verdade. Né? A gente vê que tem muitas pessoas, muitos profissionais aí falando sobre a importância de jejum, você fazer as suas renúncias. Ou seja, aquilo que as pessoas já estão ensinando hoje, a Igreja Católica já ensinava há muito tempo, né? Ou seja, é uma sabedoria milenar da Igreja Católica, né? Às vezes as pessoas ensinam como se estivesse descobrindo descobrindo a roda, né? E não deixa de ser um novo, porque a gente tem novas crianças, novos bebês nascendo e tem que realmente estar sempre informando, né? Exatamente. Aí eu pergunto, a Sexta-feira Santa. Sim. No passado se dizia, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, não se pode ter alguns comportamentos e atitudes neste dia de sexta-feira. O que hoje nós podemos falar para quem está assistindo o nosso programa sobre a Sexta-feira Santa? Sobre a Sexta-feira Santa, né? Então, querido, primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que façam com que a Semana Santa seja santa de verdade, tá? Então, a primeira coisa, o que a igreja quer é uma mudança interior, tá? Interior, né? Então, se você conseguir renunciar à carne vermelha, né? Você sabe que a carne vermelha, né, tem os seus, como é que eu digo, né? Tem a sua importância, né, para a saúde, né? Mas também, ao mesmo tempo, a igreja mostra o seguinte, né? Que é bom que você renuncie, né, à carne vermelha, né? Porque a carne vermelha, né, ela é fonte assim, de muitos prazeres, na verdade, muitos prazeres, né? De fato é saborosa, né? Todo mundo gosta, né? Então, quando você consegue renunciar àquilo, né, você vai conseguir ter força, né, para você renunciar a outras coisas também, né? Então, evite a carne vermelha, já que nós estamos lembrando que foi o dia que Jesus Cristo derramou o seu sangue, né? O dia que Jesus Cristo morreu, né? Geralmente, né, tem pessoas, né, que acabam perdendo o espírito da coisa também, né? Então, às vezes a pessoa diz, vamos renunciar à carne vermelha, agora vamos nos encher de peixe. Não é assim, nem isso que a igreja quer, entendeu? Nem isso que a igreja quer, porque a igreja quer que você consiga dar uma freada no seu corpo, tá? Dar uma freada, mostra que você consegue sobreviver sem aquilo, né? Então, às vezes você acha que se você passar, às vezes a pessoa acha que se passar um dia, né, sem a carne vermelha, a pessoa vai morrer. Não, a igreja vai mostrar que você consegue. E Jesus Cristo deu o exemplo que ele passou 40 dias sem comer e sem beber, né? Sem comer e sem beber, né? Então é bom que a gente renuncie aquilo que é lícito, né?
justamente para que a gente possa ter força para renunciar ao que é ilícito. E sem falar também, né, que quando você consegue, né, renunciar à carne vermelha, aquilo acaba se tornando assim, uma terapia para você ter mais saúde, mais qualidade de vida. É verdade? Isso faz toda uma diferença, né? Quando a gente fala dos 40 dias e quando a gente fala da Sexta-feira Santa, essa preparação também é uma preparação para que durante os demais dias sejam dias mais tranquilos, sejam dias de dedicação, porque quando o senhor fala do jejuar, quando o senhor fala da gente ter força e suportar, na palavra também vai deixar claro que um ano inteiro nós precisamos desse fortalecimento. Bingo, perfeito. Né? Perfeito, viu? Então, se você consegue, durante os 40 dias, fazer as renúncias, fazer as penitências, vai chegar uma época que você vai dizer, rapaz, eu consigo viver sem isso. Sim. Entendeu? Eu consigo viver sem isso. Na verdade, é um preparo para o ano inteiro. Exatamente, né? Um preparo para o ano inteiro. Tem pessoas que dizem assim, na Sexta-feira Santa eu consegui conviver bem com o meu irmão. Eu consegui não falar determinadas coisas, eu consegui não comer determinado alimento. Aí quando é no dia seguinte, as práticas vêm e vem até mais forte. Então, assim, as pessoas têm que ter muito cuidado. Por exemplo, perdoar de verdade, abençoar de verdade, ter mudanças de comportamentos e atitudes de verdade. Isso tem que acontecer, porque naquele momento é uma preparação para dias melhores, não dias piores, Exatamente, né? Ou seja, de fato é uma preparação interior, né? Sim. Então, quando você internaliza aquilo, você consegue viver aquilo no seu dia a dia, né? Então, infelizmente, nós estamos deixando isso muito não estão entendendo o espírito. O porquê da presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Né? Não estão conseguindo pegar, né? Quem está assistindo o nosso programa agora, o que falar dessa presença do Espírito Santo e o que dizer para quem está assistindo o nosso programa sobre os dias que estão vindo? As pessoas têm que ser melhoradas, né? Pronto, né? Então, é o seguinte, amanhã é a Quinta-feira Santa. Sim. Na Quinta-feira Santa, nós comemoramos, né, 3 coisas, na verdade, né, 3 coisas. A instituição da Eucaristia, né, que é aquela hóstia que nós comungamos em toda a missa, né? Lembramos aquela cena que Jesus diz, né? Tomai todos e comei, isto é meu corpo, né? Então a Igreja Católica recomenda que todo católico comungue, pelo menos na Páscoa, né? Na Quinta-feira Santa nós lembramos do sacerdócio, né? A instituição do sacerdócio, que aqui em Teresina, né, nós não celebramos amanhã. Nós celebramos, já foi celebrado segunda-feira à noite, né? Já que não tem como a igreja, o bispo se reunir com todos os padres na quinta-feira de manhã, então nós fizemos isso anteontem, né? Na segunda-feira à noite, né? E nós celebramos também amanhã, na Quinta-feira Santa, que é o dia da Ceia do Senhor, e o dia também da caridade, que nós lembramos de que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, né? Então Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, a instituição do mandamento do amor, né? Então, a instituição do mandamento do amor, né? Depois, né? E inclusive, né, sobre a questão da caridade, é bom lembrar que todos os anos a Igreja Católica, né, escolhe um tema para viver bem a caridade. E esse ano foi justamente sobre a fome, né? Então, durante a quaresma, passando a quaresma todo dia trabalhando sobre a fome. Se a pessoa teve o hábito de nessas quaresma, estar sempre ajudando as pessoas que têm mais fome, ajudando a combater a pobreza, ajudando a combater a miséria, ajudando a combater as causas da fome, a pessoa vai ver que aquilo fez um bem tão grande para ele, que ele vai ver, rapaz, a quaresma passou, mas eu não me sinto mais à vontade, né? Em deixar aquilo só para a quaresma. Eu tenho que continuar esse trabalho, tá? Da quaresma. Aí Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa nós vamos estar recordando, né, a morte, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então geralmente nas igrejas se celebra, né, a celebração da Paixão do Senhor às 3 horas da tarde. Normalmente, né, de manhã a maioria das comunidades celebra a Via Sacra, né? A palavra Via Sacra é uma junção de 2 palavras. Via, que significa caminho, né? Sacra, sagrado, é o caminho sagrado. Ou seja, são 14 estações, são 14 caminhos, desde o momento que Jesus foi condenado à morte ante Pilatos até a sua ressurreição. E nós temos, né, a culminância, né, com a vigília pascal, que é no sábado à noite, que o pessoal costuma chamar de sábado de aleluia, que inclusive, queridos, não existe mais a expressão sábado de aleluia, viu? O correto é sábado santo, tá? Não se usa mais a expressão sábado de aleluia, né? E o sábado à noite
é chamada de Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias, que é mais importante do que a própria Sexta-feira Santa. Que as pessoas colocam a Sexta-feira Santa como se fosse o cume. Não é. O cume é a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Tá? O senhor falou a respeito dessa mudança, porque as pessoas realmente não têm muitas vezes o entendimento do que é esse sábado de aleluia, né? As pessoas acabam pensando, não, sexta-feira eu me guardei, na sexta-feira vou fazer tudo que eu tenho vontade. Isso está errado, né? Tá erradíssimo. Tá erradíssimo. Na verdade, porque você não conseguiu pegar o essencial. Como eu falei para vocês, né? O foco da Semana Santa é a Páscoa, né? É a Páscoa. Todas as outras festas litúrgicas que acontecem antes e depois giram ao redor da Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Você, por exemplo, que vai participar dos teatros da Paixão de Cristo, que tem espalhado em vários lugares, né? Participe, tá? Mas não esqueça que Jesus morreu lá, mas ele não ficou lá na cruz, não. Ele ressuscitou. Todos os líderes da humanidade morreram, não é verdade? Morreram. Mas Jesus Cristo, ele teve um diferencial. Ele morreu, mas ele venceu a morte para nos dar a vida. Dá a oportunidade da gente viver mesmo, vencer os nossos pecados. Vencer os nossos pecados. Isso nos que é deu Páscoa. mais uma chance de vivermos aqui na Terra. Exatamente. Inclusive a palavra Páscoa, né, em hebraico é Pessah, né, que significa passagem. Páscoa é passagem. Passagem da morte para a vida, né? Então é passagem do pecado para a graça, né? Então a morte, né, é uma passagem para uma mudança de vida. Se nessa Páscoa você cumpriu aqueles ritos da Semana Santa, mas você não teve uma mudança de vida, não adiantou nada. O mais importante é a mudança de vida de verdade. São as práticas, atitudes e comportamentos diferenciados. Exatamente. Do dia a dia que ficou para trás. Exatamente. Não é isso? Exato. Vamos convidar então as pessoas para esta semana, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Como serão as missas? Então, como serão as missas, né? Cada paróquia tem a sua programação, né? A região onde eu atuo, né? Eu atuo durante a semana nos hospitais, com sede na Capela do HGV. Nos finais de semana eu estou lá no interior de Miguel Alves, na Diaconia Santa Terezinha, né? Aquela região ali da Gamileira da Irmã Zenaide, né? Que fica próximo a Lagoa Alegre, né? O que eu vou mostrar aqui para vocês, a programação da Arquidiocese, tá? Da Arquidiocese, né? Nosso querido Dom Juarez, né? Amanhã, quinta-feira santa, Dom Juarez vai celebrar às 18 horas, né? Na Catedral, a missa da Ceia do Senhor com lava-pés. Na sexta-feira santa, será 3 horas da tarde, a celebração da Paixão do Senhor, né? Na Vigília Pascal, né, será às 21 horas, né, na Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores, né, Nossa Senhora das Dores. E nós temos domingo de Páscoa, né, temos um evento que aproveito para convidar todos vocês para se fazerem presente, que vai estar todos os padres, que é 4 horas da tarde, para um evento chamado Teresina Ressuscita com Cristo. Teresina Ressuscita com Cristo, que foi criado pelo nosso arcebispo emérito, Dom Jacinto, né? Teresina Ressuscita com Cristo. Vamos começar lá na Igreja de São Benedito e vamos concluir lá no Parque Poticabana, né? Com a Santa Missa, né? Teresina Ressuscita com Cristo, né? Muito bom. A gente quer agradecer a sua presença, padre. Foi um prazer lhe receber aqui. O padre Valdiano Araújo, que é administrador aí paroquial da Diaconia Territorial Santa Terezinha do Menino Jesus. Veio hoje aqui dar algumas explicações, passar algumas informações necessárias para que as pessoas possam entender. Na verdade, as práticas, atitudes e comportamentos devem ser mudadas se assim você não estiver de fato cumprindo o papel que é seu, de cidadão em cima da terra, vivendo dias melhores, com práticas melhores, tratando quem está do seu lado realmente de uma forma bem mais empática, aquela coisa da empatia mesmo, da consideração, do amor, da perseverança. Este final de semana seria bem interessante que você tivesse a prática, por exemplo, de dividir alimentos, de ceder alimentos, de poder ajudar aquelas pessoas que verdadeiramente estão sentindo a vontade de comer tanto quanto você. O que você vai comer e que é muito saboroso para você, poderia ser saboroso para outra pessoa. Não são os restos, mas o que você come, você também pode repartir com o próximo.
né? Às vezes as pessoas não entendem, mas se você percebeu que estava muito gostoso que você estava comendo e ali você viu que dava para ter mais um prato para mais uma pessoa, que tal você convidar essa pessoa para ceiar também, né? É uma prática interessante. Às vezes a gente pensa, não, eu não como mais essa comida, eu vou dar de qualquer jeito. Não. Assim como você traz a comida, o alimento para dentro da tua casa, o que que custa? Você até comprar umas quentinhas, fazer aquele alimento bem bonitinho e entregar para aquelas pessoas que verdadeiramente você sabe que vão comer. É só você analisar. Será que você comeria da forma como você está entregando? Aí é o momento que você vai parar para pensar que o que você está comendo, o outro também pode comer. Não é verdade, padre? Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Muito obrigada. Seja muito Deus te abençoe, bem-vindo. te guarde e proteja. Amém.